Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Então, dando continuidade ao vídeo anterior, né? Estamos fazendo aqui algumas reflexões. Estamos numa aula de momento de delírio, reflexões e desdobramentos da obra de Bachelard. O que a gente viu até então, né? No vídeo anterior, estávamos falando a respeito sobre um estudo de caso da faculdade, do porquê que a gente não entende cálculo diferencial integral, né? E aí a gente começou a viajar na maionese, a falar da linguagem, falamos de semiótica, de o quanto que a linguagem é importante para fazer a mente expandir, né? A mente capturar e entender coisas difíceis de serem capturadas de forma, né, no cotidiano, né? Esse número para gente que vive no mundo ocidental, no mundo complexo e industrializado, esse número faz parte do nosso dia a dia, mas dependendo de onde você mora, isso não é algo simples de entender, né? Muito bem. Vimos lá as ideias de Bachelard, né? Que o Bachelard fala que a ideia do pensamento científico é sair daqui e chegar no abstrato, né? A abstração é fundamental para o processo científico, né? Ele fala lá de você usar uma linguagem matemática extremamente abstrata, né? A física das matrizes, físicas abstratas, mecânicas abstratas, né? A mecânica quântica. Então, tudo isso usa uma linguagem de uma abstração muito gigante, né? Vimos que à medida que a sociedade vai aumentando em complexidade, isso vai requerendo ferramentas novas e isso vai ficando cada vez mais complexo e a gente vai saindo cada vez mais daquilo que é simples, geométrico, intuitivo e concreto, indo em direção a uma abstração cada vez maior. Isso aconteceu com a matemática, né? Você tinha uma notação romana que não servia para fazer conta. Em um determinado momento a gente precisou inventar uma nova notação que te permite fazer conta. Aí daqui a pouco essa notação não te permite fazer contas mais complexas. E aí eu invento uma outra linguagem. E aí eu começo a cair em bichos estranhos, totalmente fora daquilo que a gente entende intuitivamente falando, né? Foi isso que a gente discutiu no vídeo anterior. Muito bem, então o que a gente pode tirar de lição desse vídeo, né? A gente pode concluir que o conhecimento formal, ele é abstrato, né? E vai na direção de ficar cada vez mais e mais abstrato. E a linguagem é como se fosse uma muleta que te permite expandir o pensamento, né? E o conhecimento formal, o que é o conhecimento formal? É aquele que a gente coloca numa forma, né? Estamos aqui com pensamento livre para pensar as coisas, mas o que é o pensamento formal? É aquele que você conhece que você coloca numa forma, que você imprime, que você coloca na lousa, que você coloca no papel, né? E esse conhecimento formal, ele é extremamente abstrato, né? Então, vou dar um exemplo. Quando você faz um desenho de uma casa, não é isso? Você está formalizando ela, né? Esse desenho, ele é mais abstrato do que o objeto casa em si, né? Então eu estou formalizando o objeto casa. Agora, vamos combinar que quando eu escrevo a palavra casa, o grau de abstração é outro. Esse conjunto de símbolos que representam a palavra casa, ele é extremamente abstrato e em nada tem a ver com a casa em si, né? Então, é muito interessante entender essas coisas, né? Essa questão da linguagem, né? É curioso também colocar, né? As pessoas acham que a gente tem linguagem porque pensa. E parece que é justamente o contrário, né? Na verdade, a gente pensa porque tem linguagem, né? É justamente pelo fato de eu ter uma linguagem semioticamente ativa que me permite pensar coisas extremamente complexas, né? O fato de eu ter uma linguagem indo-arábica
posicional me permite trabalhar com números extremamente complexos, né? Se eu tenho uma linguagem pobre, semioticamente inativa, eu tenho dificuldade de capturar coisas mais complexas. Então a gente acaba pensando porque usa a linguagem como um ferramental importante, tá? E aí é muito legal porque você não está no controle aqui, ó. Você não está no controle. Não é você que pensa 663. É a linguagem que pensa por você, cara. Não é você que está no controle, é a linguagem. Você só consegue compreender o número 663 ou chegar nesse número por meio de uma conta complexa porque você usa uma linguagem eficiente. Você não está no controle. Esse processo não é concreto, ele é abstrato, existe um grau de abstração aqui, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque essa papagaiada do cálculo que a gente aprende muitas vezes, né, que tentam trazer para o concreto, né? Olha, são um conjunto de retângulos e tudo mais, com ΔX tendendo a zero. Isso é, na verdade, uma tentativa de facilitar a vida do aluno ou de trazer para o concreto aquilo que não é concreto, que é inevitavelmente abstrato. Não é você que está no comando. É a linguagem do cálculo diferencial integral que faz a conta por você. Não é você. Né? Então, vamos dar um exemplo para você entender o que o tio está falando, né? Então, vem com o tio que você passa de ano. Olha lá, vamos pegar uma outra folhinha aqui. Ai, ai, que gostoso, né? Discutir descompromissadamente as coisas. Vamos pegar uma funçãozinha bem simples para você entender, e é óbvio que aqui a gente não vai ficar deduzindo as coisas, ou ficar trabalhando a parte de integral de uma forma muito assim, né? Somos espíritos livres, ok? Aqui é química, física e matemática para poetas, certo? A ideia aqui é brincarmos de pensar. Então vamos pegar aqui uma funçãozinha básica, tá? Y igual a x quadrado. Beleza? Muito bem. Vamos virar a folha? Acho que eu vou trabalhar com a folha assim que vai ficar... Não, vai ser assim mesmo. Y igual a x quadrado. Certo? Vamos trabalhar a derivada dela? Eu não vou deduzir nada, não vou entrar no assunto de derivada, mas a gente sabe que a derivada dela, dessa funçãozinha, é 2x. Certo? Cai o 2 lá. Cai o 2. A regra do cai-cai, né? Vamos plotar essa função no gráfico? Então vamos pegar aqui uma tabelinha bem simplesinha com alguns números. Vamos pegar aqui, ó, x e y com alguns números, né? Olha lá, 0, quando x for 0, y é 0. Quando x for 2, 1, y é 1 ao quadrado é 1. Quando x for 2, y vai ser 4. Quando x for 3, y vai ser 9. Quando x for 4, y vai ser 16. Certo? Muito bem, vamos fazer a mesma brincadeira aqui, ó, com a derivada da função. O tio quer mostrar um negócio muito interessante para você, mostrar que você não está no controle de nada. Ó, quando x for 0, y vai ser 0. Quando x for 1, y vai ser 2. Quando x for 2, y vai ser 4. Quando x for 3, y vai ser 6. Quando x for 4, y vai ser 8. Tá bom? Tá, vamos plotar essa tabelinha derivada da função no gráfico. Olha lá.
Ora, o tio vai fazer sem escala aqui, porque senão lascou, né? Eu só quero que você compreenda as coisas. Ah lá. Vou tentar fazer com corzinha para você entender, tá? Ó, vamos plotar o gráfico. Quando x... Ixi, bom, vamos tentar fazer. Eu gosto de fazer um embaixo do outro. Ah, vamos fazer um embaixo do outro? Ó, vou pegar uma outra folhinha, tá? Eu vou pegar aqueles dados e vou alimentar o gráfico aqui numa outra folhinha para ficar mais simples. Ó, eu vou colocar a função x² num gráfico e a função 2x em outro gráfico, né? Olha só, quando a gente vai estudar historicamente uma função original, x² é a derivada dela, né? A gente percebe o seguinte, o gráfico dessa daqui, como é que fica? O primeiro ponto é 0, 0, olha lá, 0, 0. O segundo ponto é 1. O terceiro ponto é 2, 4. Quando x for 2, y é igual a 4. O terceiro ponto, quando x for 3, o outro é 9. Ó, tá sem escala, tá? Tá uma porcaria esse número aqui, mas tá bom. Então, ó, é uma parábola, né? Você entendeu, né? O tio tentou fazer uma parábola aqui. Para lá e para cá, né? Quando eu trabalho com os números negativos, fica uma parábola assim. Você entendeu? Não preciso ficar fazendo. Muito bem. Aí quando eu derivo, né? Faço a regra do Cai-Cai e tudo mais e gero a função derivada. Quando eu olho para a função derivada dela e alimento os dados, vamos plotar o gráfico a partir da tabelinha da derivada. Olha lá. 0, 0. 1 e 2. 1 e 2. O próximo ponto é 2 e 4. 2 e 4. E o próximo ponto é 3 e 6. Aí, ó, então, a derivada dá uma reta, tá? Ficou uma porcaria meu gráfico aqui, mas tá bom, você entendeu. O gráfico dá uma reta. Muito bem. O que o camarada que desenvolveu o cálculo percebeu, né? Existe uma propriedade, né? Existe uma conexão entre essas duas funções. A conexão é o seguinte. Curiosamente, qualquer domínio que eu pego aqui dessa minha função, né? A área desse domínio é numericamente igual a este pau que está espelhado lá na função original, né? Então, é numericamente igual a esse pau. Professor, não entendi. Olha, vamos pegar aqui um exemplo para você entender. O tio vai fazer de laranjinha para você entender. Olha lá. Se eu quero saber a área do domínio do ponto 0 ao ponto 3, né? Ó, eu quero saber essa área aqui, ó. Vamos lá? Então, vamos calcular a área que você aprendeu para triângulos. Ó, a área para triângulos é igual a base vezes a altura dividido por 2. Certo? A área, nesse caso aqui, a base dá 3. A altura dá 6. Dividido por 2, 3 vezes 6, 18. Dividido por 2 dá 9. Então, a área, meus amigos, dá 9. Curiosamente, se eu pego esse mesmo domínio de 0 a 3 e espelho lá na função original, pego o mesmo domínio de 0 a 3, olha lá, de 0 até 3, ó, então eu subo esse valorzinho aqui, ó, do 0,
e subo esse valorzinho aqui, ó, até o 3 lá, ó. Gente, ó que legal. Quando eu espelho e faço assim, ó, é numericamente igual a esse pau aqui, ó. Aqui, ó. Quanto que deu o valor numérico desse pau, gente? Ó, de 0 a 9. Ó, essa área é numericamente igual a esse pau. Gente, é por isso que quando você está lá fazendo a derivada, né? Quer dizer, quando você está lá fazendo a integral, no começo da integral você usa a cobrinha, né? Cobrinha, 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 que é o símbolo lá da integralzinha. Aí tem um determinado momento que você está fazendo a substituição, né? Onde a cobrinha vira um pau. O que significa esse pau? Significa que eu estou espelhando no pau de cima. Ficou esquisita essa frase, né? Mas é bem isso, né? E aí eu estou substituindo os valores no domínio de 0 a 9, né? Na função original. Então, gente, olha só que legal. Não é você que está no comando. Não é um conjunto de retângulos que eu coloco aqui e que somo todos eles para calcular a área. Não. É toda uma linguagem, né? Isso é uma propriedade intrínseca do cálculo diferencial integral. Aparece, é a linguagem que faz por você. Não é concreto, não é um conjunto de retângulos que eu vou somando e colocando um do ladinho do outro e somo as áreas. Não. Alguém, em algum momento da história, percebeu que existe uma relação entre a área dessa curva e o pau da outra curva. A área dessa curva é numericamente igual ao pau dessa curva que vem, da onde ela é originária, da onde é a sua origem, né? Então, é a linguagem que está fazendo o cálculo, gente. Não tem nada de concreto. Então, essa questão aqui, ó, de você... cadê a folhinha? Já não sei mais aonde está a folhinha, né? Essa questão de você ter aqui, ó, uma curva, né? E você vai somando retângulos com delta, né? Com delta x tendendo a zero. Isso é uma grande bobagem, né? É uma grande bobagem, a gente não faz isso. É tentar trazer concretude para aquilo que não é concreto. É abstrato. É a linguagem do cálculo diferencial que está pensando por você, né? É muito legal de entender isso. E aí é óbvio, né, gente? Se a gente fizer isso aqui infinitas vezes, se a gente fizer isso aqui que o tio fez infinitas vezes, sempre vai dar a mesma coisa. Só que é bom fazer com funções bem simples. Por quê? Porque nas funções simples, a derivada, você consegue calcular a área daqui por geometria. Agora, se eu pego uma função, e aí você testa a propriedade. Se eu pego uma função x à quarta, quando eu derivo, dá 3x à terceira. E aí a função da curva 3x à terceira dá uma curva toda arrebentada. Não dá uma retinha assim bonitinha para ver, né? E aí eu não consigo testar a propriedade. Porque se a curva vem toda arrebentada, né? O que acontece? Não é uma curva intuitiva que eu consigo, por meio de matemática básica, calcular e testar a propriedade. Só que é aquela coisa, né? Uma propriedade matemática que funciona para números pequenos, funciona para números grandes, né? Ela é geral. A mesma coisa aqui, ó, uma propriedade matemática que funciona para funções simples, ela funciona para funções mais complexas. Então a propriedade está aqui. Basta você vir e verificar. Ela está aqui para qualquer pessoa apreciar, né? É muito legal entender isso, né? Então vamos pegar, sei lá. Professor, eu não entendi o que você disse. Vamos pegar dentro desse mesmo domínio aqui, né? Dentro dessa mesma função. Vamos pegar... professor, eu quero calcular agora não mais o domínio de 0 a 3. Eu quero calcular o domínio de 1 a 3. De 1 a 3.
quero calcular essa área aqui, ó, dessa função original. Muito bem, vamos fazer isso? Olha lá, isso aqui é um trapézio, né? Ó, por isso que dá para fazer. É bom trabalhar com x² e 2x. Depois eu vou trocar a função, né? Mas, ó, dá para calcular com matemática básica essa área para ver se essa propriedade ela se verifica. Então, qual que é a área do trapézio? A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Ó, qual que é o valor numérico da base maior? Que é essa daqui, ó. Ó, é 6. Vai de 0 a 6. Certo? Então é só injetar aqui, ó. 6 mais. Qual que é a base menor? Vai de 0 a 2, né? Ó. Tudo bem? Ó, de 0 a 2. Então o valor dela é 2. Qual que é a altura? A altura vai de 1 a 3, né? É isso aqui. Tudo bem? Então a altura é 2. Dividido por 2. Tá bom? Dividido por 2. Cancela, cancela. 6 mais 2. 6 mais 2, a área dá 8. Vamos rebater? Vamos ver, olha que legal, gente. Ó, então, eu vou usar agora o verde, ó. Eu quero, então, essa área aqui, ó, deu 8. 8. Vamos rebater isso aqui lá na função original? Ó, é do domínio do 1. Ó, do 1. Então, rebato aqui, ó. É isso aqui, ó. Do 1 ao 3. Aqui, ó. Ó, aí eu venho, vou espelhar aqui, ó, no eixo Y. Vou espelhar nesse pau aqui, ó. Ó, então eu venho até aqui e espelho aqui, ó. Ó, então, ó que legal. Essa área é numericamente igual a esse pau. E é mesmo, né, ó? Ó, esse pau, ele é numericamente igual. Ele vai do 1 ao 9. 9 menos 1, ó, esse valor aqui é 8. Ó que bacana, gente. Ó que legal. Em qualquer ponto, qualquer domínio que eu pegar dessa curva, eu rebato lá em cima, eu espelho, faço o espelhamento, eu acho numericamente o valor. Então é a linguagem que está pensando, não é você, é a linguagem. O cálculo diferencial integral que faz para você, né? É pura abstração, não tem nada de concreto, né? Vamos pegar uma outra função. Vou pegar uma outra, vai? Pra você não achar que o tio tá viajando na maionese. Pode pegar. Olha, e eu vou deixar umas para casa, tá? Vou pegar a função 2x. Vamos fazer de assim agora que vai ter mais espaço para fazer, ó. Pegar a função 2x. Y igual a 2x. Certo? Muito bem. Qual que é a derivada dela? A derivada dela é igual a 2, né? X vai para o espaço. Beleza? Como é que vai ficar então, gente? Vamos plotar aqui o gráfico de y igual a 2x. Tabelinha x, y. Olha lá, vamos fazer alguns pontos. Quando x for 0, y é 0. Quando x for 1, y é 2. Quando x for 2, y é 4. Quando x for 3, y é 6. Então vamos plotar esses dados. Ó, vai ficar 0, 0, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 6. Uma reta.
Ó, essa daqui é a função original, certo? Vamos plotar agora a função derivada. Olha lá, x, y. Olha que legal, gente. Olha que legal. Quando x for 0, y vai ser 2. Quando x for 1, y vai ser 2. Quando x for 2, y vai ser 2. Quando x for 3, y vai ser 2. É uma constante, né? É uma constante. Então, olha só. Né? Ó, gera isso aqui, ó, a função, né? É sempre 2. Nossa, ficou uma bagunça aqui, né? Quando x for 1, y é 2. Quando x for 2, y é 2. Quando x for 3, y é 2. Né? Então, 1, 2, 3. Ó, então eu quero trabalhar dentro desse domínio aqui, ó, de 0 a 3. Ó, é fácil de calcular essa área, né? Ó, que bacana, gente, a linguagem aparecendo, né? Ó, dá para calcular isso aqui com matemática básica, né? 3, a área disso aqui é 3 vezes 2, a área dá 6. Ó que bacana. Então, a área dessa figura deu 6. Quando eu boto isso aqui, espelho isso daqui, esse domínio, lá na função original, ó, partiu do 0. Então, começo do 0 lá em cima, ó, do 0. E vai até o 3. 1, 2, 3. Então, olha lá, eu vou espelhar lá em cima. Só que eu vou espelhar até lá em cima, né? Olha lá. Ó que legal, gente. Ó, então eu espelho aqui, ó. Olha lá. Ó. Aquela área é numericamente igual a este pau, ó. 6, ó, vai do 0 ao 6. Ó que bacana. É por isso que a cobrinha vira pau na integral, né? Tudo bem, gente? Ficou claro? É por isso que eu faço a tal da substituição, ó. Então, se a gente pegar lá aquela nossa primeira função, cadê? Opa, já não sei mais aonde está. Gente, está provado aqui a propriedade? Ai, caramba, cadê ela? Cadê a folhinha? É por isso que quando, por exemplo, você está lá, a função 2x, você integra ela. Essa daqui é a função, né? Você integra ela. A integral dela fica x ao quadrado. X ao quadrado, né? Então, a função original é 2x. Quando eu integro 2x, não é isso? Eu gero o que, gente? Eu gero x quadrado. E aí, em algum momento do cálculo, você, lá no final, né? Você faz assim, ó. Tem um momento que você vai fazer a substituição no x quadrado, no domínio de 0 a 3, por exemplo. Né? Domínio de 0 a 3. Então, você vai pegar e vai fazer a substituição do 0 e do 3 no x quadrado menos x quadrado. Não é isso? Então, vai ficar, você vem e substitui sempre o maiorzinho aqui, né? E o menorzinho aqui. Né? Então, vai ficar 3 ao quadrado menos o 0, põe aqui 0 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, menos 0, que dá 9. Gente, ó, olha lá. Então, olha lá, a funçãozinha original e a derivada dela, né? Tudo bem, gente?
Olha lá a derivadinha dela. Ficou claro o que o tio tá falando? Todo mundo entendeu por que você faz essa substituição no final? Pega o domínio. É porque, na verdade, você está fazendo isso aqui, ó. Você está espelhando ela. Né? Aqui, ó. Você está espelhando ela. Essa substituição, você está espelhando ela no pau lá em cima. Tá? Gente, eu vou ficando por aqui porque tá dando 30 minutos. Só que antes de terminar a aula, eu vou deixar uma para você fazer em casa, para me entregar, inclusive. Tá? Lição de casa. Você vai fazer esse mesmo esqueminha do tio de espelhamento e eu quero que você entenda isso. É importante que você vá no plantão de dúvida para falar, olha professor, eu entendi a integralzinha, eu não entendi. Você vai fazer o seguinte, ó, a função original é x² mais 2, né? E a derivada é 2x, certo? Então faz o espelhamento entre essas daqui. Essa daqui fica para casa. E você me entrega no próximo domingo, beleza? Beijo, beijo. E até a próxima aula.